A Divina Comédia de Dante Alighieri é a maior obra literária medieval e uma das mais importantes da história. O livro é dividido em 3 partes, o Inferno, o Purgatório e o Paraíso. Mas para os fins desse vídeo a gente vai se ater só ao primeiro livro, mas é claro que eu vou dar uns pitacos no Purgatório e do Paraíso, porque enfim é tudo que faz parte da Divina Comédia. No Inferno, Dante é guiado por Virgílio, um poeta romano que já havia 1400 anos proposto uma construção do submundo em seu épico A Eneida, sua obra de maior impacto, e que é frequentemente citada ao longo da obra. Mas por que Virgílio? Virgílio é considerado o expoente da literatura latina, tendo escrito 3 livros que ressoaram ao longo da história literária ocidental: as Geórgicas, as Bucólicas e a Eneida. Sem Virgílio, é provável que não teríamos o Dante e a sua comédia, nem as lias de abertura das Lusíadas dos Camões, as quais parafraseiam a abertura da Eneida. A Eneida abre com as armas e o varão eu canto, e os Lusíadas abre com as armas e os barões assinalados, parafraseado. E nem o poema épico Paraíso Perdido de John Milton. Então, se o Dante é tão esperado pelo Virgílio, em que os mundos pós-mortem dele se assemelham e em que diferem? Então, a grande diferença entre os submundos é que, para Virgílio, não tem uma noção de um plano áureo. Todas as almas vão parar no submundo, independentemente da sua condição. Não tem divisão em inferno, purgatório e paraíso. Isso é uma construção dantesca. O que há, entretanto, é dentro do submundo uma bifurcação no caminho percorrido por Enéas, o herói da Eneida, que vai visitar o submundo, e a Sibila, a profetisa que acompanhava ele. À direita, o caminho dos Elísios, onde o herói deveria ir para encontrar seu pai, o Anquises, e à esquerda, o Tártaro, onde os males são punidos, palavra de Sibila. Infelizmente pra gente, o Enéas não adentra o Tártaro, então a gente não tem uma descrição geográfica do lugar, mas a Sibila conta pra nós quem que está lá. E ela diz que lá estão os Titãs, que batalharam com os deuses e perderam, os Aloídas, traidores de Júpiter, Salmoneu, um rei mortal que exigiu que seus súditos o tratassem como um deus e, portanto, também foi punido por Júpiter, Tício, que tenta estuprar Leto e é morto por Apolo e Artemis, e Teseu, que raptou Perséfone de Hades e foi condenado a ficar preso para sempre lá. Isso aí nota que meio que escapa de uma das versões dessa história que diz que Hércules vai visitar o submundo e puxa Teseu de volta, mas enfim, o Virgílio não gosta muito de gregos, como a gente vai ver mais pra frente, então quanto mais gregos no inferno, melhor. E também o Flegéias, que ficou com raiva quando Apolo matou a filha dele e queimou seu templo. Como Tártaro, por ter essa condição de lugar onde os males são punidos, é o que mais se assemelha ideologicamente ao inferno de Dante, é ele que a gente vai fazer as comparações. Então no inferno, Dante ele só aponta o Tício, no Poço dos Gigantes, que é uma região entre o 8º e o 9º círculo, e o Flegéias como um barqueiro do rio Estige, que leva Dante e Virgílio no seu barco. Os outros integrantes, esses todos, Aloídas, o Teseu, ninguém deles aparece em qualquer ponto da Divina Comédia, muito menos no Inferno e nem nos outros livros. E aí que vem um ponto muito interessante a se notar tanto na Eneida quanto na Divina Comédia, que é a demonização do grego e a exaltação do troiano/romano. O troiano é um pouco mais presente na Eneida, porque a Eneida conta a história do Enéas, que é um troiano, saindo de Troia, então tem essa questão pós-guerra de Troia muito fresca. O Dante perde um pouco essa noção e coloca mais o romano, porque o Dante ele é descendente de romanos e, portanto, pensa, o próprio Virgílio é romano, e pensa que os romanos são um povo superior aos gregos. Então no inferno é difícil encontrar algum romano ou troiano, com exceção aqueles que fizeram mal a outros troianos e romanos. E essa relação se dá muitas vezes de forma contraditória. Por exemplo, enquanto o Odisseu, o herói da Odisseia, tá lá ardendo na vala do 8º círculo, na 8ª vala do 8º círculo, junto com o Diomedes, o Enéas tá na 1ª círculo só porque ele não foi batizado. O motivo? Odisseu e Diomedes tramaram a estratégia do cavalo de Troia que acabou com a cidade. Sendo que, numa questão de guerra e de luta, tanto o Enéas quanto o Odisseu e o Diomedes tinham o mesmo papel. Tanto que o Odisseu lidera a Odisseia e o Enéas a Eneida. Entretanto, só os gregos foram parar no pior lugar do inferno. Se a gente for pro 7º círculo, onde se encontram os conquistadores, a gente vai encontrar o Pirro, filho do Aquiles, destruidor de Troia, o Alexandre o Grande, grande conquistador grego, o Átila, o Huno, que destruiu várias cidades romanas, mas não tem no inferno inteiro menção dos grandes conquistadores romanos, como o Trajano e o Justiniano. Não, eles estão no paraíso, eles não estão no inferno. Eles fizeram conquistas tão grandes quanto as de Alexandre ou a de Átila, mas eles não merecem sofrer no inferno, porque eles são romanos. E os romanos não vão pro inferno, romanos vão pro paraíso.
E o Trajano, ele não era nem cristão batizado. Isso é uma lenda que surgiu na Idade Média de que ele teria se batizado em algum momento, mas pro Dante isso já basta. Se a gente for ver no primeiro círculo dos não batizados, a maioria dos citados são gregos. A gente tem, por exemplo, Júlio César lá, imperador romano, precede ao cristianismo, não foi batizado, tá no círculo dos não batizados. Porém, seus traidores, o Cássius e o Brutus, estão na boca do Lúcifer junto com Judas Iscariotes no centro do inferno. Eles são as piores pessoas a já pisarem na Terra, só porque eles traíram um imperador romano. Eles são tão ruins quanto quem traiu Jesus Cristo. Isso, ao meu ver, é o maior exemplo de uma divinização do romano, porque tu tá dizendo que quem traiu Cristo é tão ruim quanto quem traiu César. Então tu tá praticamente colocando Cristo e César no mesmo nível. Eu acho que pra mim isso aqui é o suprassumo da exaltação do romano. Mas talvez o exemplo mais claro disso ainda esteja no Paraíso, com o Rifeu de Troia. Rifeu de Troia era um soldado troiano. De todos os soldados que morreram na Guerra de Troia, o único digno de ir ao Paraíso foi justamente um troiano. Nada suspeito, né? É tudo política. Falando em política, o inferno de Dante é recheado de política. O Dante, ao longo da sua vida, teve envolvimento direto na política florentina e toscana e, portanto, obteve poderosos e diversos inimigos. É natural, portanto, que o inferno esteja cheio deles. Políticos e figuras familiares da sociedade florentina e toscana aparecem em massa no inferno. Membros de famílias grandes e poderosas da época, como os Pazzi, os Montefeltro e os Orsini. E de cidades relevantes para o cenário político italiano da época, como Siena, Ravenna, Mantua e especialmente Florença, que é a cidade do Dante. A Eneida é também muito política, ainda que isso não apareça tão claramente. Se no inferno a relação é clara, porque o Dante é o próprio personagem principal da obra e coloca seus inimigos no inferno porque ele, na vida dele, teve relações conturbadas na política, na Eneida isso não acontece, porque a Eneida não conta a história do Virgílio, não coloca o Virgílio como personagem principal. O Virgílio só escreve a Eneida, o personagem principal é o Enéas. Mas a Eneida em si, ela é política, porque ela surge como uma encomenda do imperador Augusto César ao Virgílio, uma obra épica que contasse o surgimento e orgulhasse o Império Romano, assim como a Ilíada e a Odisseia faziam com a Grécia. Então, o livro inteiro, ele é uma propaganda política para Roma e para os feitos romanos. Ele diviniza o povo romano, justifica as guerras púnicas num motivo divino, afirma que os romanos têm ascendência dos leais troianos que foram enganados pelos gregos, perseverança mesmo antes de provações divinas, e coincidentemente ou não, é justo no submundo que essa política fica mais evidente. Porque quando Enéas encontra o Anquises, o seu pai, lá no Elísio, o Anquises profetiza a grandeza de Roma e exalta personagens emblemáticos da história romana, como Rômulo, Marcelo e o próprio imperador Augusto, porque o Enéas tem a incumbência divina de fundar uma cidade que depois vai dar lugar ao Império Romano. E então o Anquises profetiza que essa cidade vai ser maravilhosa e vai ser romana, e o Império Romano vai ser incrível e vai dominar toda a Europa. O que ele não estava errado, mas é, novamente, nada suspeito, né? É tudo política. Então tem muitos outros tópicos a serem analisados sobre a Divina Comédia e o Inferno. Temos o Purgatório, temos o Paraíso, tem muita coisa pra falar daqui, tem muita coisa pra falar da Eneida, mas eu me ative aos que tinham relação com a construção imaginária dos mundos pós-mortem virgiliano e dantesco, de forma a exaltar as contribuições do poeta latino à tradição literária ocidental, que com certeza o Virgílio, e não só o Virgílio, como eu falei também o Camões, se inspiraram muito nele, porque ele realmente, o Virgílio, ele foi um poeta muito importante, talvez até o mais importante para a tradição literária ocidental, porque todo mundo bebe no legado greco-romano, é indubitável. Espero que tenham gostado então e até a próxima. Muito obrigado.